Olá a todos, eu chamo-me Eduardo Espinheira e venho aqui falar em nome do PMI Portugal Chapter. Então, antes de mais, o que é o PMI Portugal Chapter, não é? É capaz de dar jeito, certo? Então, é o Project Management Institute, ou seja, quem aqui faz gestão de projetos? Quem aqui faz gestão de projetos, mas não quer? Ok, estamos bem. O que acontece? Então, no PMI Portugal Chapter, o que é que nós fazemos? Nós falamos sobre gestão de projetos. Temos uma enciclopédia de gestão de projetos muito gira, chamada PMBOK, que é um livro mais ou menos insuportável, que tem 900 páginas, que não aconselho a lerem. Muitos personagens, demasiados, grande enredo, não casa no fim, peço desculpa pelo spoiler, mas o que acontece é que ele é tipo, de facto, uma compilação de todas as técnicas que nós temos de gestão de projetos. E agora, o que é que nós fazemos para conseguir manter esta comunidade mais viva? Nós fazemos uma coisa, de vez em quando, chamada Project Management Lean Coffee. Então, o que é um Project Management Lean Coffee? Quem é que já ouviu falar de um Lean Coffee? Ok, quem é que já ouviu falar em coffee? É uma pergunta de controle, era só para ver se estamos todos a funcionar. Então, um Lean Coffee é um formato muito interessante em que nós juntamos um conjunto de pessoas e garantimos que elas vão falar sobre aquilo que elas querem durante o período que elas querem. Isso nós não vamos fazer aqui. Porquê? Só temos 25 minutos e há um overhead associado a esta estrutura. Mas eu quero que vocês saibam exatamente como é que nós fazemos. E eu ia ter com cada um de vocês, dava-vos post-its. E dizia assim, escrevam em post-its separados temas que vocês queiram falar. Querem falar sobre gestão de stakeholders. Como motivar equipas remotas. Como lidar com um sponsor ausente. Como fazer planeamento. Como fazer gestão de riscos. Como é que eu posso matar pessoas sem que ninguém saiba? Coisas úteis para um gestor de projeto que tem que estar sempre ativas. Ok, depois de recolher esses post-its, eu depois pegava nesses post-its todos, ia ali para uma parede e começava a fazer um conjunto de clusters. Porquê? Porque, apesar de nós sermos todos únicos e especiais como flocos de neve, na realidade, os nossos problemas não são nem únicos, nem especiais, nem são flocos de neve, correto? Então, é normal que surjam padrões. Nós vamos tentando esses padrões e depois, para vocês terem sensação de democracia, dava 3 votos a cada um. E cada um de vocês ia votar nos clusters que vocês queriam falar. E a partir daí nós temos uma conversa orientada. Reparem, vocês escolhiam os temas, nós juntámos os temas, vocês votavam nos temas, o que significava que nós íamos falar exatamente no que vocês determinaram. Por isso, sempre que nós fazemos uma sessão PM Lean Coffee, estas sessões são sempre diferentes, porque depende das pessoas que lá estão. Temos pessoas mais jovens que têm dúvidas mais normais de quem está a começar uma carreira. Temos gente mais sénior, temos dúvidas de como é que lidam com as pessoas mais jovens. Coisas assim, ok? Coisas simples. Então, desta vez eu vou fazer um exemplo, porque temos tempo limitado, e vou estar a falar sobre uma coisa que vocês provavelmente nunca ouviram falar, que é IA. E eu sei, é uma coisa, quase ninguém fala, mas vamos tentar fazer um esforço. Porque uma das questões, um dos clusters que surge mais vezes é como é que a IA vai alterar a função do gestor de projeto? É uma pergunta razoável, não é? E agora sabe qual é a parte gira? Eu não vos vou dizer. Eu quero saber as vossas opiniões sobre como é que a IA vai alterar a função do gestor de projeto. Porque o objetivo desse Lean Coffee não é fazer uma palestra. O objetivo é vocês participarem. Porque do que nós temos aqui, da experiência de toda a gente, do conhecimento da gente, nós conseguimos ficar com uma visão interessante. Pode ser? E, para quem já maturou hoje da parte da manhã, é a segunda vez que eu tenho 25 minutos para falar e falo menos. Não é espetacular, Tiago? Então, quem aqui usa ferramentas de IA para fazer gestão de projetos? Quem é que levanta o braço? Ninguém. De certeza que usam, certo? Então, posso explicar como é que tu usas? Talvez para me ajudar a prever as tarefas base ou fundamentos, tudo aquilo que já é conhecido, tudo aquilo que já toda a gente faz e depois a partir dali aprofundar. Mais ninguém usa. O que é que tu fazes? Conta-me tudo.
Bom, eu uso para alguma pergunta, às vezes até mais técnica do projeto que eu estou fazendo, porque a gente é gerente de projeto, mas às vezes a gente não tem um overview do que é tecnicamente discutido. E também, às vezes, para consultar, como ele comentou, qual a melhor metodologia para usar em certos projetos. E já tentei usar como para ele realmente fazer um projeto, um planejamento, mas eu vi que ela não é totalmente eficiente ainda, ou eu não fiz os corretos prompts, né? Pode ser. E quem aqui acha que a IA vai substituir os gestores de projeto? Achas? Não. Mas diz-me tudo. Não vai substituir, porquê? Porque quando a máquina de calcular surgiu, toda a gente fez um holocausto, os matemáticos todos acharam que a vida deles ia acabar, eles esqueceram-se que a máquina não funciona sem nós. Pronto, isto é importante porque estas são as discussões que nós temos tipicamente numa comunidade. Mas há mais. Por exemplo, em relação a ferramentas, há alguma ferramenta que vocês queiram falar? Há alguma dúvida que vocês tenham sobre a gestão de projetos, queiram partilhar? Quem aqui tem alguma coisa que queira partilhar? É que nós temos aqui uma quantidade de conhecimento. Cada um de nós tem uma experiência única. E se nós temos uma oportunidade de estar a partilhar exatamente uma dificuldade, dá para nos ajudarmos uns aos outros. Faz sentido, não faz? É razoável, não é? É isso. Então, uma dúvida que vocês tenham sobre gestão de projetos que vale a pena tentar explorar? Vou pedir ajuda do público. Obrigada. Então, eu já geri equipas diferentes, com perfis diferentes, em projetos diferentes, com objetivos diferentes. E em alguns momentos tive dificuldade em sentir que a equipa estava motivada, em motivar a equipa para continuar a fazer as tarefas. Há algumas técnicas específicas que nós podemos usar para motivar as equipas? Como é que nós podemos fazer isso? Mas não queria a tua resposta, queria ouvir o que é que vocês fazem para motivar as vossas equipas. Pode ser? Ninguém motiva equipas, querem saber? Eles que morram, não? Ok. Eu acho que também passa um pouco por explicar o porquê. Porquê que estamos a fazer, porquê que envolver mesmo a equipa. Não só cada um tem uma tarefa a fazer, mas todos precisamos de todos. E eu acho que isso numa equipa, num projeto, faz muita diferença. Mas também faz um pouco conforme a quem a gente apresenta o projeto, nos recebe. A gente motiva, somos os três, vestimos a camisola, mas se o patrão, quer dizer, quem a gente vai apresentar, não dá valor nenhum, não diz nada, grande coisa, não fizeste tão rápido. Quer dizer, a gente fez tudo, mas então acho que é mesmo, é uma comunidade, nós que fazemos o projeto e depois quem a gente apresenta que também nos dê o valor, acho eu. Isto do valor é muito importante. Se nós quisermos desmotivar qualquer pessoa, basta garantir que eles sentem que não estão a criar valor nenhum. Quem aqui já esteve a trabalhar em alguma coisa e depois chegou ao final disso e quando pensou, isto agora vai ser entregue e vai ser espetacular, e quando entregou, isso valia 0. Sentiram-se motivados na altura? Agora, imaginem a quantidade de vezes que nós estamos a fazer isso inadvertidamente, em que não damos o devido feedback do valor que foi criado e com isso estamos a criar pessoas que estão a rogar pragas porque sentem que aquilo que fizeram não serviu para nada. É das melhores formas de estar a destruir tudo. E de vez em quando tentar ver o outro ponto, o ponto oposto, é que me permite compreender o que é que eu tenho que fazer, que é para não chegar lá. Neste caso é a sensação de criação de valor. Mais táticas. Como é que vocês fazem para motivar uma equipa? E especificamente se for remota? Eu posso partilhar duas coisas que normalmente faço para responder essa questão. Uma delas é tentar integrar ou mostrar à minha equipa como é que aquele projeto integra na estratégia da empresa. Porque é que aquele projeto é importante, qual é que vai ser o impacto que vai ter e o que é esperado. E isso normalmente
motiva a equipa porque percebem qual é que é a big picture e como é que vão estar envolvidos na estratégia da empresa. Outra coisa que eu costumo também fazer é envolvê-los na resolução dos problemas. Portanto, em vez de chegar lá e apresentar o plano de projeto e dizer nós vamos fazer isto, isto e isto, estas são as fases, temos que entregar isto até aquelas datas, é chegar lá com um livro aberto, com uma pergunta genérica e perguntar como é que vamos resolver isto, quanto tempo é que acham que nós conseguimos apresentar uma primeira solução e depois desenhar o plano em conjunto e a equipa sente-se mais envolvida na solução, sente que o projeto é deles e não uma coisa imposta e pedida por alguém de mais alto nível. E, portanto, sentem-se mais motivados a entregar os resultados e depois a cumprir as próprias deadlines que definiram. Muito bom. Eu vou só dar aqui um comentário. Vou-vos dar assim uma tática de consultor, aquelas horríveis que nós sabemos. Se tiverem dificuldades em garantir um planeamento, façam um planeamento errado e apresentem-no a quem de direito. Toda a gente tem mais vontade de corrigir do que de fazer uma coisa de raiz. É mais fácil. O nosso cérebro está mais do que preparado para dar dicas e corrigir qualquer coisa. E é completamente diferente dizer, olha, okay, vamos começar a fazer isto. Ou, este é um esboço do que eu tenho. Sei que não está bem. Ou seja, vocês abrem o flanco mesmo para... Sei que não está bem. Mas é um ponto de partida. Qualquer pessoa pode corrigir. Agora, criar, não sei porquê, eu acho que nós temos a tendência para acreditar que é muito difícil. Não é, mas a nossa barreira psicológica de criar existe sempre. Se calhar nós pensamos que é muito trabalho, logo paramos um bocadinho. Mas corrigir, todos temos facilidade em fazer isso. Todos. E é direto. E voltamos à questão do envolvimento. Sentem que não, eu estive a corrigir aquilo que ficou muito melhor. Já tens espetacular, está. Domínio. Não? Tá. Sim. Desculpa, gente. O que eles falaram é importantíssimo. Eu também uso. Tento usar, pelo menos, né? Não é sempre que a gente consegue motivar assim com facilidade, mas algo que eu tive um feedback já há muito tempo atrás, eu tento usar, é tentar deixar eles fazerem exatamente o role que eles foram designados, ou seja, a gente em projetos, a gente tem uma tendência a... Porque a gente precisa reportar o status, precisa reportar isso, aquilo, e a gente às vezes pede demais do time para que... Estou falando mais de waterfall, né? Quando você vai para o Agile é um pouco diferente. Mas se você tem um mix, um híbrido, você exigir o mínimo possível do time para que seja uma burocracia para nós, né? Assim, então, tentar cuidar o máximo possível dessa parte burocrática e deixar eles livres para fazerem o que eles têm que fazer, né? Porque o restante desmotiva muito. É necessário? Até certo ponto. Mas desmotiva muito se eles ficam muito focados em... Né? Eles têm a sensação que eles estão perdendo tempo. Então, também eu tento usar dessa forma, é sempre que a gente consegue, porque de cima vem a necessidade da gente fazer esse report, mas o máximo possível tentar utilizar. Eu tenho aqui 2 comentários. Mais uma vez, aquelas técnicas de consultora em que nós temos estas coisas todas, tipo, em que papagueamos enciclopédias, está bem? Então, vamos dar 2 coisas que eu quero que fiquem a pensar. A primeira é que eu acredito mesmo que eu posso pegar na pessoa mais competente do mundo, estressá-la o suficiente para ela só fazer as neiras. E fico a pensar muitas vezes nisso, que é, até que ponto é que eu estou a pegar numa quantidade de pessoas que são naturalmente úteis e por estar a pôr pressão, elas começam a fazer alguns atalhos e não conseguem fazer aquilo que elas achariam correto. Nós todos fazemos isto. E por isso eu posso ter a pessoa mais profissional, mais sénior, mais quitada e experiente a fazer as neiras como qualquer outra pessoa. Porquê? Se eu disse que ele tinha pouco tempo, ele começa a tentar fazer as coisas muito rápido e pode não fazer tudo aquilo que acredita que era necessário. A segunda coisa foi há uns anos atrás, eu tive que ir falar sobre gestão de stakeholders numa conferência. E achei imensa piada porque estavam à espera que eu levasse uma quantidade de técnicas evoluídas, quitadas de como é que se faz gestão de stakeholders.
E na altura, a minha explicação foi que eu gostava que nós começássemos com a base. Olá, bom dia, obrigado, desculpa, qual é que é a tua opinião? Se eu introduzir isto, oh meus caros, acabaram de passar à frente de tanta gente, não é? Mais uma vez, porque estamos com pressa. E como estamos com pressa, nós esquecemos aquilo que nós todos sabemos, que é, do outro lado está um ser humano que tem que se sentir respeitado e ouvido. Ou não é? Chegar a uma reunião e eu reparar que é uma pessoa que está a monopolizar completamente aquela reunião e dar-me conta disso e garantir que essa pessoa fica um bocadinho mais controlada, que é para dar espaço a outra. Outra questão. Já vos aconteceu ter alguém que vocês sentem que está sempre do contra? Sempre do contra. Tudo que vocês dizem está do contra. Não olhem uns para os outros com aquele ar do és tu. Não façam isso. Façam como eu, disfarçadamente. Ok? Se isso acontecer, posso-vos dizer que a melhor solução é dar exatamente espaço à pessoa que se está a queixar. Porque posso-vos dizer isto muito rapidamente. Se vocês tiverem alguém que se está a queixar, quer dizer que ainda está preocupado. Posso-vos apresentar várias pessoas que já querem lá saber. E se vocês tiverem alguém que quer lá saber na vossa equipa de projeto, meus caros, estão lixados. Porque significa que vocês não criaram um ambiente para que aquela pessoa sentisse que a sua opinião tinha valor. E se não tem valor, vocês perderam tudo. Uma pessoa que se queixa ainda quer mudar. Aprendi isto em retalho. Um cliente que reclama ainda quer ser conquistado. Um cliente que não reclama quer lá saber. E não sei qual é que é a vossa experiência, mas culturalmente, nós, portuguesinhos, somos péssimos nisto. Está muito bom, estava ótimo. Mais cá põe os pés. Esta comida, esta lasanha, dá para fria como ao raio. Após comer congelada. Nunca mais lá volto. Nós não sabemos reclamar. Nós não sabemos explicar o que é que nós precisamos para ser compensados pelo que aconteceu. A função do gestor de projeto é um facilitador. Nós temos que criar exatamente isso. O espaço para que toda a gente participe. Faz sentido isto, não faz? Só para confirmar. Exato. Tenho mais 5 minutos. Para terminar, compreenderam qual é que é a forma de trabalhar este PM Lean Coffee? Mesmo sem post-its e sem definir os temas? Nós vamos fazendo isto constantemente, só que sem microfones, que é para nos interrompermos uns aos outros. A vantagem de nós fazermos isto é que, de facto, nós somos únicos e especiais como flocos de neve. Em 98 provou-se que os flocos de neve podem ser simulados e são repetíveis, e nós somos todos flocos de neve. Então, lembrem-se que não há nenhum problema que vocês tenham que seja único e especial. Até posso fazer aqui um teste, só para terminar assim em beleza. Quem aqui já fez asneiras? Quem aqui já fez a mesma asneira mais que uma vez? Quem aqui já fez uma asneira que disse outra pessoa que era uma asneira? E pouco tempo depois fez exatamente a asneira que tinha dito ao outro que era uma asneira? Pronto. Sentem-se únicos e especiais como flocos de neve. Eu vou dizer a minha teoria. E um dia eu vou tirar um doutoramento só baseado nisto. Que acho mesmo engraçado. Eu acho que nós, como comunidade, não estamos a evoluir. Acho que estamos a atingir um platô. Que, só para ser chocante, eu posso dizer que é o platô da estupidez. Que é, nós fazemos os mesmos erros em contínuo. E a única forma de nós evoluirmos para deixarmos fazer esses erros é começar a partilhar, assumir os erros, partilhar esses erros e garantir que quem está à nossa volta não passa por eles. Para que as outras pessoas façam erros diferentes. Que é isso que eu quero. Ou não é? Nada me irrita mais do que ter alguém que eu gosto a fazer a mesma burrada que eu fiz. Eu tento explicar. Se é criativo, faz outra. Não faças a minha. A minha já está. Agora nós, como grupo,
Temos que continuar. É por isso que me irrita quando alguém vai falar sobre casos de sucesso e eu era feliz só ouvir casos de insucesso e a explicarem exatamente porquê. Porque na gestão de projetos, vocês querem dizer que só correu tudo bem? Exato. Não, pois não. Mas sabem porquê que não correu bem? Então eu quero saber. Porque é provável que eu faça um projeto parecido com esse e eu vou precisar dessa informação. Se não, vamos ficar naquele platô e não vamos continuar. Faz sentido? Isto foi extremamente filosófico. É uma coisa... Tenho que parar. Meus caros, foi um gosto. O PMI Portugal vai ter uma conferência esta sexta-feira, que se não sabem, a culpa é vossa, em Lisboa. Mas vamos ter outra no próximo ano e vai ser cá no Porto. Entretanto, todos os meses nós fazemos PM Lean Coffees nos sítios onde nos recebem. Cá no Porto temos feito quase todos os meses e em Lisboa de vez em quando. Por isso, como eu sou do Porto e tripeiro de Gema, no Porto vamos manter PM Lean Coffees muitas vezes. Basta irem ao Eventbrite e ficam a par dos nossos eventos lá, com calma. Por isso, sigam-nos, tirem dúvidas, fiquem à vontade e muito obrigado por cá estarem. Até à próxima.